Olá, estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo. Aqui estou animadíssima com o tema da nossa live. A gente vai falar sobre sexo. Sim, existe vida sexual após o diagnóstico de câncer. E hoje eu estou bem animada, estou bem feliz porque eu estou trazendo um profissional que trabalha justamente o doutor Wilson Passos. Ele trabalha como ginecologista e atua na área de disfunções sexuais para pacientes oncológicos. Então esse é um assunto que eu fiquei muito feliz de trazer para vocês, porque é um tema, eu, pelo menos a minha experiência me mostra, a minha experiência como paciente oncológica e a minha experiência como health coach com as minhas clientes, que é um tema, infelizmente, negligenciado pelos nossos oncologistas. Só que a gente também é filha de Deus, né? E a gente merece ter uma vida sexual ativa, satisfatória, mesmo durante o tratamento e após o tratamento. Então, gente, espera aí. Quem for entrando aí, coloca para mim em que fase do tratamento, se você for paciente oncológico, em que fase do tratamento você está, tá bom? Olá, querido, muito bom ter você aqui com a gente. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Paty. Graças a Deus tá tudo tranquilo, tá tudo bem. A tecnologia está ajudando, né? Porque de vez em quando ela dá uns piripaques aí, mas graças a Deus está tudo tranquilo. E como você disse mesmo, né? Todos nós somos filhos de Deus e que realmente nós precisamos viver como tais. E o sexo, ele faz parte da qualidade de vida na vida de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer mulher. E ela, como você também colocou, não deve ser negligenciada. E, infelizmente, em determinados casos, nós fazemos dessa forma. Nós negligenciamos. E principalmente em determinados grupos de pacientes que nós entendemos ser. Você está escutando direitinho? Tô sim. Tá, então tá ótimo. Que nós entendemos ser prioridade salvar a vida. E de fato é. Mas quando nós salvamos esta vida, muitas vezes, até nós médicos mesmos, ou melhor, principalmente nós médicos, esquecemos de dar a prioridade de vida, a prioridade, a qualidade de vida sexual, íntima e do parceiro nestas circunstâncias. E o caso do câncer é algo que, como você também falou, não é tratado por muitos médicos mesmo. Há uma dificuldade em se abordar essa questão, seja por desconhecimento, seja por falta de preparo da equipe, que muitas vezes conta assim com psicólogos, conta assim com vários terapeutas, mas diante da abordagem inicial que é feita muitas vezes por parte do médico nestas circunstâncias de câncer, por exemplo, encontra limitações, porque nós, infelizmente, não somos preparados a lidar com a sexualidade, muitas vezes nossa e principalmente do outro, com a mesma destreza que nós somos preparados a salvar vidas. Maravilha, perfeito. Meninas, vocês que estão entrando, vão colocando aí as dúvidas de vocês, a gente vai tirando no decorrer desse bate-papo, tá bom? Como eu já sou íntima, vou te chamar de Will, as meninas também, Podem me chamar também de Will, fique à vontade. mas primeiramente eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência, falasse um pouquinho do seu trabalho, em que Perfeito. área você atua, e aí depois eu anotei aqui várias dúvidas das minhas alunas, e aí depois a gente vai tirando Vamos a lá. dúvida das meninas que estão aqui ao vivo com a gente.
Não, tá certo. Pati, meninas, eu sou o doutor Wilson Passos, eu sou ginecologista e obstetra com subespecialização em medicina fetal. E hoje eu desenvolvo as minhas atividades voltadas principalmente para um público muito especial, que é justamente o público de pacientes que foram tratadas para câncer. Dentro da minha apresentação, Paty, eu só queria fazer um adendo, porque eu queria colocar algumas das associações às quais eu participo. Por quê? Claro, fica à vontade. Para me exibir? Não, não é para me exibir. Para elevar o meu ego? Não. Por quê? Porque é um assunto extremamente novo para nós que estamos entrando em contato com ele, principalmente diante das novas tecnologias que estão sendo utilizadas para tratá-los. E eu preciso, de fato, passar uma credibilidade para as pessoas com as quais eu converso de que o nosso assunto ele não é um assunto cosmético, não é um assunto estético. Por quê? Porque eu também trabalho com medicina estética e com estética íntima. Mas eu preciso fazer essa diferenciação porque tratar paciente oncológica não é um tratamento estético, é um tratamento regenerativo e funcional. Então, hoje, Paty, eu estou participando, eu sou membro da Associação Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, da Associação, tá acabando, tá? Da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, além da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Então, assim, eu quero deixar claro que esse é um assunto extremamente delicado e sério e que não tem a ver com questões estéticas, tem a ver sim com questões funcionais. E diante das dificuldades que eu percebi em mulheres que não foram tratadas para um câncer ginecológico e que chegam no consultório com diversas queixas de disfunções sexuais, isso me levou a perceber o lado justamente das pacientes oncológicas, que foi com as quais eu comecei a trabalhar mais intimamente e aonde eu vejo uma importância muito grande de equipes multiprofissionais. E também a falta de conhecimento. O que me chamou a atenção para o meu trabalho? A falta de conhecimento de técnicas para diminuir os problemas sexuais relacionados à mulher pós-tratamento para câncer e a falta de conhecimento por parte de médicos e profissionais da saúde sobre o que fazer ou para onde encaminhar estas mulheres. Então foi isso o que me motivou a começar esse trabalho, de não só divulgação, mas também de educação da população que passou pelo tratamento, ou seja, das mulheres que passaram pelo tratamento oncológico e que desenvolveram essas dificuldades, quanto também dos médicos e dos profissionais da área da saúde. Maravilha, olha, coração para você. Você está ganhando um monte de coração aí, mas vou te mandar um também, porque a gente precisa muito de profissionais para cuidar dessa área também, né? E Sim, me fala uma coisa, Will, as mulheres, as pacientes oncológicas que chegam no seu consultório, quais são as maiores queixas delas? Antes até de eu colocar aqui as dúvidas das minhas perfeito. alunas, as dúvidas da audiência, coloca um pouquinho, situa a gente, quais são as maiores disfunções, que de maneira geral acontece conosco? Perfeito. Então, o que acontece, Paty? Primeiro, as mulheres têm muita dificuldade de chegar no consultório por ser um assunto extremamente delicado. Expor a vida sexual para um estranho, que no caso, geralmente, sou eu, né? Mas é algo que realmente dificulta, limita. Então, a vergonha em expor
supor que ela não está mais sentindo desejo, não está mais sentindo tesão. E ó, vou te falar, desculpe interromper, mas eu tenho, pelo menos as meninas podem colocar nos comentários, até vergonha de falar para o meu ginecologista, para o meu oncologista. E o meu oncologista cuida de mim há 6 anos. Eu fico sem graça de falar para ele. Pois é, e eu te entendo perfeitamente, sabe? Porque nós temos essa questão com o sexo, nós temos limitações justamente pela nossa formação. Hoje nós estamos vivendo numa época em que essa cultura está mudando, mas nós, Graças no a nosso Deus. tempo, não que nós sejamos mais velhos, mais jovens há mais tempo, nós trazemos certas limitações, né? Então as mulheres chegam muito com isso. Mas por quê? Porque a vida sexual depois do câncer existe? Existe. E ela pode ser muito satisfatória. Só que uma coisa que nós precisamos entender é que ela não vai ser a mesma. Nós vamos precisar modificar algumas coisas para não perder determinados, como é que eu poderia dizer, gostos, para não perder determinados prazeres que muitas vezes nós tínhamos antes desse tratamento. Então, muitas mulheres chegam principalmente com queixas psicológicas, né, do impacto do câncer na vida. Aquela primeira notícia de que você está com um determinado tipo de câncer. Só a palavra câncer já modifica a estrutura psicológica da paciente e faz com que ela desvie o foco dela de questões, entre aspas, periféricas, como é o caso do sexo, como é o caso do relacionamento conjugal, para a preservação da vida no primeiro instante. Então, nesse primeiro instante, nós recebemos pacientes com estas dificuldades, as questões psicológicas limitando o comportamento sexual. Eu No acho que segundo. também acontece aí, eu trabalho muito isso com as minhas alunas. O câncer, especialmente câncer de mama ou algum tipo de câncer ginecológico, mexe muito com a nossa autoestima, porque está mexendo com a nossa femininidade. Então, a mulher se Perfeitamente. sente menos mulher, né? Parece que não, Sim, o meu seio, eu não tenho mais sensibilidade, ou eu tirei o seio e o útero. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. É a autoestima mesmo. E o sexo para a mulher, homem, eu acho que é mais instintivo, né? Mas a sim, mulher não. A gente precisa estar se sentindo bem, desejável, sim, né? E quando você não está bem consigo, aí já não precisa nem ter os efeitos colaterais do tratamento, né? A cabeça perfeitamente. já detona com tudo. Sim, muitas coisas mudam, né? A maneira como a mulher se vê, a maneira como ela passa a entender o relacionamento, sentimentos de culpa em não poder ou não ter condições naquele momento estar oferecendo o que o parceiro quer, e nem sempre o parceiro é tão parceiro assim para compreender a necessidade e o momento daquela companheira dele em detrimento às suas próprias necessidades biológicas. Então, nesse primeiro instante, nós recebemos mulheres com estas características, com estas necessidades de acolhimento, porque muitas vezes o médico não tem tempo ou instrução ou sensibilidade para acolher a fragilidade da mulher naquele instante. E no segundo momento, um outro grupo de pacientes que eu recebo é justamente aquele em que ela já passou pelo tratamento, que está começando esta abordagem multiprofissional, porque o tratamento de disfunções sexuais em pacientes oncológicos, para que nós possamos oferecer uma melhor qualidade de vida sexual para a mulher, não é somente da alçada médica, porque o médico, ele não detém todos os conhecimentos do mundo, ele tem limitações e ele não pode
não é só questão de não deve, mas ele não pode trabalhar sozinho junto a esta classe especial de clientes. Então, um segundo grupo que eu recebo é justamente mulheres que estão com dificuldades relacionadas ao organismo na hora da relação sexual. Por quê? Porque muitas abordagens para o tratamento do câncer, além da cirurgia, exigem quimioterapia e radioterapia. E estas abordagens terapêuticas, elas produzem alterações no trato genital da mulher, fazendo com que ela fique mais sequinha ou que haja uma diminuição do tamanho da vagina em função das cirurgias, ou ainda as cicatrizes provocam uma diminuição do diâmetro da vagina, e tudo isso causa dor na hora da relação. E a dor é algo que gera também problemas em termos de intercurso sexual, que vai agravar aquela condição psicológica. Então, no segundo momento, o meu trabalho é oferecer um maior conforto na hora da relação sexual, produzindo uma regeneração da mucosa da vagina e, dessa forma, aliviando toda aquela cadeia que a sensação desagradável pode gerar no agravamento da diminuição do desejo, do afastamento do parceiro, de uma série de circunstâncias que são muito características na vida da mulher. Perfeito, maravilha. Que trabalho maravilhoso, a gente precisa muito disso. Bom, então aí a gente tem várias etapas, né, que você já falou um pouquinho, né? Tem no caso a mulher que está em tratamento e aí ela pode Perfeito. estar fazendo o tratamento quimioterápico, né? Algumas mulheres, dependendo do câncer, se for de útero, ovário, né, vagina, enfim, fazem ainda radioterapia. Isso. E a gente tem as mulheres que, depois que terminam o tratamento, como foi o meu caso, eu precisei fazer 5 anos de hormonioterapia, que Perfeitamente. parece ser uma coisa levinha, porque é um comprimido que você toma todo dia, mas eu, por exemplo, minha libido foi parar lá no dedão do pé. Eu não tinha a menor Sim, desejo, e para mim tá tudo bem, porque eu sou solteira, mas eu sei, eu tenho alunas, eu tenho clientes que eu atendo individualmente, e isso se torna um problema na vida delas, né? Porque se sim. você é casada, se você, né, ou tem um relacionamento, você, o parceiro é o que você falou, nem sempre o cara é parceiro, parceirão. E também, por mais que ele seja parceiro, parceirão, 5 anos, ninguém aguenta, né? Pois Paty. E assim, você falou essa peculiaridade da sua vida pessoal, então eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho da minha, né? Então, essa dificuldade na hora da relação, realmente, ela é complicada. Por quê? Porque eu faço uso de medicação contínua, né, de escitalopram, que é um antidepressivo. E o antidepressivo, ele é capaz de diminuir a libido. Então, quando você percebe este efeito, que eu percebo também no meu organismo da diminuição da libido, eu fico pensando nesse grupo de mulheres que tem uma consequência psicológica, que tem uma consequência do tratamento e ainda tem a consequência produzida pelas medicações que vão atuar em problemas decorrentes de todo esse processo, como, por exemplo, a própria depressão, a própria ansiedade, lidar com os sentimentos que surgem nesse período de tratamento de um câncer, elas são muito variadas. Raiva, angústia, a ansiedade, o Medo. sentimento de culpa, o medo, a mudança da imagem corporal realmente afetam. E a necessidade de entrar ainda com uma outra medicação que ainda vai diminuir essa tua libido. Então, como hoje, desculpa se eu estiver falando muito, vai me interrompendo aí, porque senão Tá eu vou ótimo.
Vamos lá, É, eu vou entrando quando eu achar que tá uma certo. brechinha aqui. Queria que Pois você é. falasse sobre isso mesmo, sobre essa questão primeira que eu acho que assim, pelo menos eu recebo muita reclamação nesse sentido da falta ou da perda de libido, diminuição. Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque é um tratamento longo. Aí a Lida está Sim, falando em como altera a libido. Como é que a pois gente pode amenizar isso? então, é como eu te falei, assim, o trabalho do ginecologista, no caso, o meu trabalho hoje, porque a ginecologia regenerativa funcional estética não é uma especialidade médica, tá? É um grupo de procedimentos que hoje nós estamos centralizando dentro de uma área para que nós possamos agrupar e oferecer tratamentos mais específicos naquela região, né? Então Uhum. hoje eu estou trabalhando muito mais com essa parte regenerativa da vagina. Por quê? Porque ela fica muito seca diante de determinados tratamentos e o meu trabalho hoje, principalmente com o laser, é fazer essa reconstituição. Mas a abordagem psicológica, num primeiro instante, vai facilitar muito a condução que nós médicos fazemos no consultório. Por quê? Porque eu preciso tratar a cabeça, a mentalidade, os sentimentos que passam a repercutir no organismo mental, digamos assim, da mulher e que vai se refletir no organismo físico. Então não adianta eu querer tratar simplesmente e sozinho uma mulher que está saindo de um processo de câncer, né, de tratamento de câncer, que está desenvolvendo uma dor na hora da relação, que está desenvolvendo um vaginismo, que é aquela contração involuntária da vagina que impede com que ela tenha uma relação sexual mais facilmente, se eu não tratar psicologicamente esta paciente. E tratar psicologicamente não significa mandar para o psiquiatra. Não. O psiquiatra vai ter a participação dele nesse grupo? Vai, é fundamental, principalmente para analisar os processos depressivos, os processos de ansiedade e tudo mais. Mas a presença do psicólogo, a presença de um analista é de uma grandeza imprescindível no trabalho que nós desenvolvemos na abordagem da resolução física ou da amenização física desses desconfortos. Então, nós começamos a trabalhar com aquela paciente mente, que a mente conduz muito do nosso corpo. Posteriormente, o casal, caso ela não seja solteira, caso ela não esteja passando por aquilo sozinho. E, consequentemente, a parte física, que é, entre aspas, digamos assim, a menos complicada de se tratar. Né? E tem outras coisas que nós precisamos abordar também. Por quê? Porque quando a mulher ela sofre, passa por esse processo de tratamento, muitas vezes ela entra numa menopausa precoce. Né? E como hoje os métodos diagnósticos estão cada vez mais eficientes e os cânceres estão sendo diagnosticados mais precocemente, nós precisamos tomar muito cuidado com a qualidade de vida e a qualidade de vida sexual dessa mulher, que vai ter até a velhice para lidar com essa situação. E quando nós tratamos uma disfunção sexual, uma diminuição do desejo, uma dificuldade na hora da relação em mulheres mais jovens, é diferente de tratar esse mesmo problema em mulheres que desenvolveram câncer numa idade mais madura, mais velha, antes da menopausa e depois da menopausa, os cuidados, as atenções, elas são diferentes. Vai me Maravilha, interrompendo, senão eu vou falando. maravilha. Mas me fala uma coisa, essa questão da falta de libido, você como profissional, a cliente que Certo. chega, né, que a gente vai falar de laser mais à frente, eu até coloquei aqui. Perfeito.
A cliente que chega reclamando, né, sobre isso, existe alguma coisa que pode ser feita além da gente, né, meu Deus, melhora a Existe. sua imaginação. Existe alguma coisa que a gente pode ser, porque a gente está numa menopausa química, né? No Perfeito. caso, principalmente das mulheres mais jovens, né? E se você tem um câncer que é hormônio dependente, então Uhum. faz parte do tratamento que você fique numa menopausa química. E a partir daí a gente tem todos os efeitos que uma mulher menopausada tem, né? Exatamente. E aí, como é que a gente tem algo que a gente possa fazer? De vez em quando tem aluna minha que pergunta, Paty, não tem uma receitinha? Eu falo, não, você tem que ir no ginecologista, não sei o que a gente pode fazer, não. Paty, nós vamos entrar aí no assunto extremamente polêmico, sabe? Por quê? Porque a abordagem dessa disfunção da libido muitas vezes passa pela utilização de hormônios e que muitas mulheres não Não podem pode. usar, Eu, né? por exemplo, não posso. Exato. E muitos médicos não sabem prescrever, no caso nós ginecologistas. Os ginecologistas oncológicos têm uma experiência maior nesse aspecto de abordar a paciente e prescrever medicações mais adequadas. Só que o que que Ou acontece? até alguma coisa natural. Eu sou natureba, eu gosto de tudo É, naturalzinho. Eu não sei se tem alguma coisa, sei lá, né, aham, que a gente possa aqui, não sei, que não seja alopático, que não seja. E você não precisa aqui prescrever, nem eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Mas só para a aham, gente saber, até para as meninas ficarem atentas. Ó, certo. tem, é que. Não, perfeito. Justamente. Então, o que eu posso dizer é que tem, né? Mas eu não tenho como passar essa receitinha aqui, porque Não, de senão maneira o nenhuma. CFM vem em cima de mim e me creu, pega de Não, todo de lado. maneira nenhuma. Mas vocês estão Mas, vendo, meninas, que aham, tem sim. tem É, como melhorar a libido, tem, procurem, né? É sim, o que você falou que eu acho que é fantástico. Muitas vezes o profissional, se ele não é, por exemplo, eu vejo isso claramente, vou dar um hum, exemplo bem claro que eu acho que vai ficar claro para as meninas. Tem gente que me fala, Paty, eu fui numa nutricionista, mas eu não gostei. E aí eu pergunto, mas ela era especializada em pacientes oncológicos? Ela fazia um trabalho direcionado? Não. É muito específico o nosso caso. Então, muitas sim. vezes, se você procura um ginecologista que não sabe nada, ou pelo menos não procura se informar sobre esse assunto, ele vai falar que, minha filha, Não ó, tem não jeito, tem né? jeito para você não, Usa, é, infelizmente. usa, usa um cremezinho, usa um lubrificantezinho, ativamente com os filminhos, que é o que dá para fazer. Mas na verdade não. Existem medicamentos, inclusive, é aí que eu falo da parte polêmica, né? Porque nós médicos temos medo de prescrever hormônio para determinados grupos de pacientes que foram tratadas para um determinado tipo de câncer. Por quê? Porque a literatura médica hoje ela ainda não tem um guia específico e uniformizado para os grupos de pacientes que foram tratados para câncer ginecológico e que podem utilizar algum tipo de hormônio. O que existem são trabalhos de grupos de médicos em diferentes regiões apontando, por exemplo, que em determinados tipos de cânceres, como o câncer de endométrio, o câncer de ovário, o câncer de colo de útero, que você pode, dentro de determinada classificação, utilizar hormônio para tratar disfunções que estão presentes na mulher. Por exemplo, a diminuição da libido. Só que o que acontece? Por não ser algo uniformizado pelas sociedades de oncologia, por não ter o que a gente chama de guideline, né? Por não ter uma recomendação específica, nós médicos temos receio de utilizar essa medicação por medo
por exemplo, de um processo, diante de uma recidiva da doença. E isso dificulta bastante a indicação de hormônios ou de outros medicamentos para paciente. Porque é um tratamento que precisa ser muito individualizado e precisa ter uma reciprocidade em termos de responsabilidade. Por quê? Porque o médico ele precisa deixar bastante claro sobre os benefícios e os riscos para aquela mulher no uso de determinados medicamentos no combate à disfunção sexual, à diminuição do desejo, à queda dessa libido, né? Então, como muitos de nós temos este medo, como muitos de nós não acessamos a literatura específica, justamente porque muitos de nós não gostamos, entre aspas, de tratar esse tipo de disfunção, por ser algo muito específico, por ser algo muito complexo. Então, nós, médicos, costumamos generalizar. Não pode usar hormônio. Mas existem determinados tipos de cânceres que, após o tratamento, podem ser abordados com os devidos cuidados através do uso de hormônios. Não são todos os hormônios e não são todos os casos, mas que tendem a melhorar a condição do desejo, a condição da libido nestas pacientes, porque não é algo uniforme. Né? Depende muito da própria psicologia da paciente, como ela era antes do tratamento do câncer, quais eram as crenças, quais eram as liberdades que ela sentia em termos da sua própria vida sexual, a religião, o contexto social. Então, tudo isso tem uma influência muito grande na percepção da sexualidade durante e após o tratamento. E tudo isso precisa ser muito individualizado. E a diminuição da libido é algo que passa pela cabeça, mas que também tem o reflexo hormonal. E a reposição desses hormônios é que precisa ser extremamente cuidadosa, cautelosa, diante do tipo de câncer, diante do estágio em que ele foi detectado e do custo-benefício. Se a paciente está disposta se a cliente ou a mulher está disposta a receber uma nova dosagem de hormônio, mesmo com a baixa probabilidade de recidivar este câncer, porque é muito baixa em alguns tipos essa possibilidade, mas existe, né? Ou se ela deseja desenvolver essa libido ou trabalhar essa dificuldade do desejo de outras formas, que é onde nós trabalhamos com outras terapias, inclusive o próprio Tantra, né? Que hoje eu tenho até indicado para as minhas pacientes. Maravilha. Vou fazer as perguntas aqui, gente. Pode. Voa. Quando o papo está animado, vai rápido demais esse tempo nosso aqui. Olha, eu tô vendo aqui aqui das minhas alunas. Paty, tem algumas pessoas que estão dizendo que está travando aqui, ó. Olha, eu acredito que não. Muitas vezes é a internet delas. É possível, porque justamente. Tá normal, tá tudo aqui tá normal, tá? Aqui tá normal, realmente. Primeira coisa, até já passou esse comentário aí, mas eu acho Tudo bem. interessante, acho que vai ser esclarecedor. Por que depois que a gente entra nessa menopausa química, durante o tratamento e mesmo depois, acontece esse ressecamento vaginal, que muitas vezes causa dor na hora da relação sexual? Eu já vi casos de pessoas que me falaram, Paty, até sangra, eu não consigo mais, enfim. Então, por que isso acontece? Primeiro, responde essa e aí depois a gente segue. Primeiro, para quem perguntou, eu já vou dizer de cara, essa é a parte mais fácil de tratar. Entende? Essa é a parte realmente aonde os recursos que nós temos hoje, recursos seguros que não envolvem o uso de hormônios, é a parte mais fácil que nós temos de tratar.
Mas por que que acontece? Porque o nosso organismo, na parte sexual, principalmente na questão da mulher, depende basicamente de dois hormônios. A progesterona e o estrogênio. E o estrogênio, ele tem a função de elevar o desejo e também de tornar a vagina mais úmida, juntamente com a progesterona. Mas a ação do estrogênio ela é bem específica. E durante o tratamento de determinados tipos de câncer... E sim, desculpa, o estrogênio e a progesterona, eles são produzidos no ovário, nos ovários. Então, qualquer coisa que afete os ovários pode afetar a produção desses hormônios que são importantes para deixar a vagina mais molhadinha, para deixar a vagina mais lubrificada. Que quando a mulher se excita, gera toda uma cadeia que faz com que ela sinta ali que está molhadinha. Então, quando a paciente por câncer ela é tratada e esse tratamento afeta os ovários, existem determinados tipos de cânceres onde existe a indicação de retirar os ovários. Então, isso vai diminuir a lubrificação, isso vai diminuir a sensação de que ela fica mais molhadinha, porque os hormônios não estarão atuando ali na vagina, nas glândulas que produzem essa umidade. A vagina ela vai deixar de ser estimulada, e deixando de ser estimulada por esses hormônios, ela vai ficando mais seca. Ela vai ficando mais Como a gente sensível. conserta isso, doutor? Pois é, esse que é o detalhe. É outro aspecto que envolve o uso de hormônios. Nas pacientes normais, entre aspas, né, que chegam na menopausa e não tem contraindicação, nós podemos usar os hormônios sistêmicos, aquele que a gente toma lá, o comprimidinho, que a gente passa na pele, ou através de hormônios tópicos, né, que a gente coloca na vagina. No caso E da no nosso caso, eu, por exemplo, Isso. não posso. E aí, Então, faz o quê? nós podemos utilizar hoje, por exemplo, o laser vaginal. O laser Como é que vaginal. É isso? Então, o laser vaginal é uma terapia que nós temos para estimular a vagina, a mucosa da vagina, o tecido da vagina a ficar mais úmido, sem a necessidade de utilizar hormônio. Então, nós aplicamos o laser e a aplicação desse laser faz com que haja uma revitalização da mucosa, onde ela fica mais molhadinha, diminuindo o desconforto na hora da relação e trazendo algumas proteções para a mulher. Dentre elas, o desconforto que a dor gera e agrava ainda mais a falta de desejo e a diminuição da intimidade. Porque se ela sente dor, ela não vai querer ter relações. Mas hoje o laser é uma ferramenta assim maravilhosa, maravilhosa para essas mulheres. Ô, doutor, eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente pensando isso. Mas vem cá, colocar laser lá na bichinha não dói, não? Deve arder pra caramba. Então, você já fez tratamento com laser facial? Já fiz, por isso que eu tô perguntando, que no rosto dá uma queimada. Dói. Tem que passar anestésico, né? Paty, deixa eu te contar. Eu nunca senti, né? Lógico, né? Mas não dói. Não dói. Não há necessidade de utilizar anestésico, não há necessidade de utilizar qualquer coisa para aliviar dor, porque a utilização do laser na vagina não gera dor. A mulher sente que alguma coisa está se mexendo lá dentro, que é quando a gente dá os disparos. Mas ela não sente dor. Lógico, a sensibilidade varia de pessoa para pessoa, o limiar de sensação varia de pessoa para pessoa. Mas não há necessidade, mesmo com potências maiores,
e não é isso que nós fazemos quando nós tratamos essa secura vaginal com o laser, porque não dói. A mulher sente sim o desconforto quando nós estamos tirando o aplicador, que parece aquele transdutor da ultrassonografia, daquele aparelhinho que a gente coloca na vagina para fazer a ultrassonografia, muito parecido, tá? Uhum. Ela sente o desconforto quando nós começamos a aplicar do lado de fora, quando está saindo. Aí ela sente o aquecimento. Mas para isso, do lado de fora, nós aplicamos um pouco de anestésico para diminuir essa sensação. Mas dentro, pode ficar tranquila que você não vai sentir um desconforto como você sente quando aplica o laser em outras partes, tipo rosto, mãos, em outras Maravilha, situações. bom saber disso. E é bastante Ok. efetivo. E é bastante efetivo. Então, Paty, aí nós podemos. Geralmente, as 3 sessões são suficientes. E eu vi uma pergunta ou uma colocação de uma das suas seguidoras sobre o convênio entender o Isso, laser como perguntou procedimento. se no caso o plano de saúde cobre esse tipo de tratamento para paciente oncológico, porque isso não é estético para gente. Perfeito, justamente, mas ela tem razão. Por quê? Porque o convênio hoje entende laser vaginal como um procedimento estético. E é como ele está, desculpa, e é como ele está cadastrado na Anvisa, registrado na Anvisa. Mas foi exatamente por isso que eu fiz aquela distinção lá no início da nossa conversa sobre a necessidade de passar a credibilidade no trabalho que nós estamos desenvolvendo. Porque, como eu trabalho com a parte estética, isso pode confundir um pouco. Mas não é, eu volto a afirmar, não se trata de um procedimento estético. Se trata de um procedimento que visa regenerar a mucosa vaginal e oferecer uma retomada da sua funcionalidade, estimulando o tecido a fazer o que ele fazia com a ajuda dos hormônios, só que agora utilizando uma via diferente, um estímulo diferente. Então, não se trata de um procedimento estético, mas os convênios não cobrem esse tipo de procedimento. Nem Que mesmo, por pena, exemplo, né? nem mesmo, por Mas exemplo, desculpa, para incontinência ou para flacidez. Ele não cobra, ele vê como um procedimento estético. olha só. É, coisas de plano de saúde, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal está entrando ainda, está retomando. É, gostaria que alguém perguntou se você atende no Rio de Janeiro. Então, fala para o pessoal onde você atende. Fala também o seu perfil. Meninas, sigam o trabalho dele. Mesmo quem não mora, né, próximo, ele coloca coisas muito interessantes, tem informações bastante relevantes com relação a essa questão da sexualidade para pacientes oncológicos no IG dele aqui do Facebook, do Instagram. Então, fala pra gente como é que a gente te segue, como é que a gente te Perfeito. encontra pessoalmente, enfim. Meninas, é o seguinte, hoje eu estou começando, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o Dr. Wildson Passos, dr.wildson Passos. Vou botar Mas aqui no esse, comentário. mas esse é um perfil aonde eu envolvo tudo o que eu faço na parte de ginecologia, na parte de estética e na parte de medicina, de estética íntima, tá? Só que hoje eu estou começando um outro perfil exclusivo para a parte de oncologia regenerativa, que foi sobre isso que nós conversamos hoje. Então é o Oncologia Íntima, certo? É um perfil novo que eu estou começando, estou colocando os assuntos lá, e é um perfil voltado para a educação e esclarecimento de pacientes que estão desenvolvendo disfunções sexuais depois de um tratamento oncológico e também
E aí é que é o bacana, Paty, é um perfil voltado para a educação médica e de profissionais da saúde. Porque não só a cliente, a paciente, ela precisa saber que existe tratamento para as disfunções sexuais que ela passa a desenvolver. Mas os médicos, eles também precisam saber que isso existe. E que muitos não sabem que isso existe. E entendem que teve câncer, tirou o ovário, começou a desenvolver aqueles sintomas das disfunções sexuais, acabou ali, não tem o que fazer. Tenho que fazer. Tenho que Não, e fazer. ainda tem aquela mentalidade assim, tipo, tá reclamando de quê? Você já tá viva, né? Tá Exatamente. viva. Então, né, vamos Exatamente. aceitar. E a gente não precisa e nem deve aceitar. Eu sempre falo isso, eu nunca aceitei para mim, eu não tenho uma sobrevida. Eu estou vivendo a minha melhor vida, a melhor fase da minha vida, e a gente tem que buscar, sim, todos os recursos que estão à nossa disposição para a gente ter uma vida, principalmente depois do que a gente batalhou, né, para vencer Sim, um câncer, para estar com saúde hoje. Então a gente deve e merece viver uma vida com plenitude, com tudo que a gente tem de direito e tudo de melhor. Então, se a gente pode ter uma vida sexual satisfatória, né? Por que não? sim. Então eu acho assim fantástico. Sou Perfeito. sua fã de carteirinha. Ah, você não falou onde você atua. Exato, exato, era o que eu ia falar agora. Hoje eu só desenvolvo as minhas atividades aqui em Brasília. Então, a melhor forma de entrar em contato conosco é através das redes sociais, aonde eu divulgo o WhatsApp de contato, né? Que aqui em Maravilha. Brasília é o 61982757933. E aí, o nosso trabalho é desenvolvido todo aqui, certo? Mas nós podemos oferecer justamente o auxílio em termos de informações para os médicos de vocês. Então, o objetivo do Oncologia Íntima, do perfil Oncologia Íntima, é justamente estabelecer essa via de comunicação e de educação, não só para a pessoa que passou ou que está passando pelo problema, mas também de auxiliar o médico a entender os recursos que ele pode utilizar para aliviar os efeitos colaterais do tratamento para o câncer na área sexual. Maravilha. Bom, não estou vendo mais nenhuma dúvida aqui. Você quer colocar mais alguma coisa para gente? Fique à vontade para a Perfeito. gente finalizar aqui. Depois de tantas quedas, né, sobrevivemos aí. Mas assim, A Paty, gente é brasileiro, não desiste nunca. não, eu me coloco à disposição, certo? À sua disposição para oferecer o que nós pudermos oferecer em termos de esclarecimento para as suas clientes, não, para as suas seguidoras, tá? Eu peço que tentem divulgar o Oncologia Íntima, principalmente porque muitas mulheres, elas passam por essas dificuldades na área sexual depois do tratamento e sentem vergonha de procurar o médico. E o perfil Oncologia Íntima tem essa finalidade de esclarecer, não é de fazer uma consulta, mas de esclarecer os passos e os recursos que nós temos para minimizar esses transtornos e oferecer uma educação profissional. Então, se vocês tiverem amigas, mães, irmãs, companheiras que passam por essa situação, que acompanhem o nosso trabalho lá. E aí nós vamos ter a possibilidade de ter um contato mais direto. E eu vou aguardar o seu convite também, Paty, para a gente fazer mais lives juntos. Mas com certeza, maravilha. Quero agradecer demais, foi muito esclarecedor. E meninas, quem é de Brasília tá aí com um mega profissional à disposição. E quem não é como eu, por exemplo, vamos seguir
o Oncologia Íntima, porque lá tem muita informação relevante para a gente. E até para quando a gente perguntar para o nosso médico, para o nosso ginecologista, e ele falar que não tem jeito, para você não tem. Exato. Não, tem sim, ó, aqui, ó, tem o Dr. Wilson, ele faz, é lá em Brasília, tá longe para mim, mas se eu fosse você, eu procuraria me Paty, informar melhor sobre esse assunto. e se você me permite, isso é algo que realmente é importante bater, porque é um trabalho que não são todos os colegas que desenvolvem, e é um trabalho que eu quero divulgar, porque as clientes, elas se defrontam com essa realidade. Elas falam, olha, eu escutei sobre o laser, eu escutei sobre que tem tratamento para disfunção sexual, que tem uma pessoa fazendo isso, que tem médicos fazendo isso. Como é que eu posso? Os médicos não sabem. Os médicos não sabem. Muitas vezes isso é muito novo para eles. Fora do Brasil, não. Existem trabalhos mostrando tudo isso que eu estou te falando. Certo? Trabalho psicológico, trabalho com laser, trabalho com hormônios e tudo mais. Mas para nós, para os médicos de uma maneira geral, os ginecologistas principalmente, é algo extremamente novo e que eles desconhecem. Então, meninas, caso o seu médico não saiba lhe dar a informação conforme você precisa, não deixe de entrar com a Paty, entrar em contato com a Paty, que ela vai te auxiliar e conosco através da nossa página. Porque Maravilha, existe perfeito. tratamento. E eu acho assim,